Vamos avançar para aquele que é o item 2 no modelo de projeto que temos seguido, inspirado lá no padrão de normalização da PUC Minas, o referencial teórico, que é um item relativamente semelhante ao item anterior, da justificativa teórica. E reparem que aqui nós saímos já da parte do item 1, da introdução. Nós vamos agora para o item 2 do projeto, e aqui o item 2 deve vir no projeto na página seguinte do texto. Então essa regra é uma regra da ABNT tanto para o projeto quanto depois para a monografia. Terminado um tópico principal, nós vamos inserir uma quebra de página. Então não faça manualmente essa quebra de página. Tem gente que acha que o Word, o OpenOffice é uma máquina de escrever, vai dando Enter até o texto ir para a página seguinte. Depois você vai imprimir numa impressora com configuração diferente, uma versão diferente do Word, vai desformatar completamente. Então é só deixar o cursor no ponto em que você pretende inserir a quebra de página, depois do item 1.4.2 no nosso caso, e lá no recurso específico inserir quebra de página do processador de texto, que aí ela automaticamente, o item seguinte automaticamente sempre fica na próxima página. Então busque aí, aqueles que não sabem, esse recurso no seu processador de texto. Então, terminado o item 1 da introdução, que contém todos os subitens, o problema de pesquisa, hipóteses, objetivos e justificativa, nós vamos ao item 2, que é o referencial teórico. Nesse item, nós vamos demonstrar a situação atual do tema e do problema de pesquisa na bibliografia da área. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesse item 2, nós vamos escrever um texto relativamente extenso, demonstrando para o leitor, demonstrando para o professor da disciplina, no nosso caso, demonstrando para a banca que vai examinar o seu projeto de mestrado, de doutorado, a comissão que vai avaliar o financiamento ou não para a pesquisa que você pretende buscar subsídio, você vai, enfim, provar, demonstrar, convencer o leitor do seu profundo conhecimento a respeito da bibliografia, a respeito do tema. Então, eu costumo dizer que é o item do projeto em que nós temos que demonstrar que somos fãs daquele assunto. Igual fã de algum artista, de algum músico que sabe tudo da vida, da obra do artista, nós vamos aqui demonstrar que nós sabemos tudo a respeito do tema de pesquisa. E, de certo modo, a estrutura do referencial teórico é parecida com a estrutura do item anterior, 1.4.2, acredito, da justificativa teórica. Aqui nós vamos escrever um texto da mesma forma que escrevemos no item anterior, só que sem tratar dos manuais. Aqui nós vamos tratar da boa bibliografia a respeito do tema. Nós vamos mostrar que nós conhecemos autores, conhecemos publicações clássicas, publicações atuais, quem tem discutido a respeito do assunto. E, de novo, nós não vamos entrar no mérito da questão. Aliás, isso é um erro recorrente em alguns projetos de pesquisa. Nem no item anterior, nem aqui, nem ponto algum, nós vamos entrar no assunto. Nós vamos explicar como o assunto tem sido tratado na bibliografia. Essa que é a questão. Então, esse item 2 tem que ser escrito com base em artigos científicos, com base em teses de doutorado e dissertações de mestrado. Aqui nós vamos mostrar que nós fizemos um bom levantamento bibliográfico, que nós temos conhecimento do material disponível para se escrever o projeto e depois, no nosso caso, a monografia. Então a ideia é essa, é mostrar que você realmente conhece a bibliografia, conhece os autores, conhece as discussões mais atuais a respeito do assunto. E, como sempre, nós vamos estabelecer aqui uma fórmula que todos devem seguir, uma estrutura geral que todos devem seguir para redigir esse item do referencial teórico. E reparem, aqui de novo é um texto, Nós vimos alguns itens anteriores que são feitos na forma de tópicos, é o caso lá dos objetivos. Aqui não, aqui é um texto dissertativo, uma espécie de bate-papo com o leitor, aquele estilo Machado de Assis de escrever, batendo papo com o leitor,
demonstrando esse conhecimento, explicando para o leitor quais são as grandes obras, as obras recentes a respeito do assunto. E nós vamos combinar a seguinte estrutura. Nós vamos começar o referencial teórico com o parágrafo inicial, dizendo quem começou a discussão. Então, quem é o autor clássico, anote aí no seu caderno, o primeiro parágrafo, trazendo qual é o texto clássico, o autor clássico que pela primeira vez na história tratou do assunto que você pretende desenvolver, tratou do tema que você pretende trabalhar no projeto e na monografia. Esse autor ou esse texto clássico normalmente é um texto de alguma área de conhecimento geral do tipo filosofia, do tipo sociologia, algum texto religioso em que pela primeira vez o assunto apareceu. Mas como é que eu vou saber disso? Exatamente, você tem que mostrar aí para o leitor que você é uma profunda conhecedora, profundo conhecedor do assunto. Então os manuais muitas vezes trazem essa indicação, ou artigos que você tenha lido vão trazer, o primeiro a discutir o assunto foi fulano, a primeira referência que se tem do tema apareceu, e aí explicar para o leitor de maneira referenciada de onde que essa informação veio. Mas normalmente aqui nós temos um autor clássico, não é um autor do direito e muito menos um autor brasileiro. Então a discussão apareceu pela primeira vez no Antigo Testamento, lá no livro tal, quando determinada passagem explicar, né? Claro, no livro religioso não vai ter o assunto tratado de maneira técnica como nós temos hoje, mas a primeira vez a questão apareceu lá. Lá quando Salomão mandou cortar a criança no meio, a primeira referência que se tem sobre o assunto está na Odisseia do Homero, no canto tal, quando o personagem tal, Aquiles, fala não sei o quê, não sei. Ou a primeira referência está no Aristóteles, quando ele discute isso, aquilo. A chance é grande de estar no Aristóteles. Fica aí a dica, né? Eu sempre acho que o Aristóteles trabalhou quase todos os assuntos possíveis de serem imaginados. A primeira referência que se tem no tema está lá no Rousseau, no Contrato Social. Enfim, qual é o grande autor da filosofia, da sociologia, da antropologia, da literatura? Qual livro sagrado que fez menção a primeira vez a respeito do tema, né? Pode ter sido Freud, pode ter sido Lacan na área da psicologia, pode ter sido Heródoto no caso da história, enfim, né? Qual a primeira menção em algum autor clássico que abordou essa discussão a respeito do tema pela primeira vez. Então esse é o primeiro parágrafo, e tudo referenciado, né? Onde você encontrou essa informação, que edição da obra que o leitor pode conferir isso, tudo referenciado de preferência em nota de rodapé. No segundo parágrafo, nós vamos trabalhar quem aprofundou no direito essa discussão pela primeira vez. Normalmente esse autor não é um autor brasileiro, até porque o Brasil tem uma história muito recente, né? O Brasil só é descoberto pelos europeus já na modernidade. Então, qual o grande autor do direito que trabalhou a questão pela primeira vez? Deve ter sido um autor da área de conhecimento na qual nós vamos escrever, mas lá na França, na Alemanha, talvez até algum autor lá do direito romano tenha debatido a questão pela primeira vez, né? Não é incomum que tenha sido alguém como Cícero. Então, quem foi o primeiro autor do direito a aprofundar o debate, portanto, na nossa área de conhecimento? Então, esse é o segundo parágrafo. Então, vejam que nós estamos fazendo aí um movimento de afunilamento, começando lá com a teoria geral, filosofia geral, sociologia, antropologia, ética. Agora, o primeiro autor a discutir a questão na nossa área de conhecimento, mas possivelmente ainda em outro país. Na sequência, vamos a um terceiro parágrafo, explicando quem foi o primeiro grande autor aqui no Brasil a trazer o debate para a nossa doutrina. Então, qual foi o professor, qual foi o pesquisador, o estudioso, quem, a partir das reflexões desse ou desses autores estrangeiros, começaram a trabalhar o tema aqui no Brasil. Por exemplo, se eu estivesse escrevendo em direito administrativo, tinha que falar do Eli Lopes Meireles, né, que foi o grande administrativista que praticamente deu autonomia à área no Brasil. Então, quem foi o autor que trouxe para o Brasil, né, se eu fosse falar em
hermenêutica, né, falar do Theodor Fivék, teoria da argumentação, teria que falar do Tércio Sampaio Ferraz Júnior, né, professor da USP, da PUC de São Paulo, que foi fazer uma pós-graduação na Alemanha e teve aula com o professor Tércio, teve aula com o professor Fivék, né, e aí o Tércio, voltando para o Brasil nos anos 80, trouxe a teoria argumentativa do Fivék para cá. Então, quem foi o pesquisador, quem foi o grande autor que trouxe o debate aqui para o Brasil? Então, qual que é o clássico brasileiro, qual que é aquele autor que todos os outros autores a partir daí citam, quem que orientou depois gerações e gerações de mestres, de doutores e que difundiram, que aprofundaram essa teoria. Então, qual que é o clássico brasileiro, por assim dizer? Então, movimento de afunilamento, o clássico do conhecimento geral, o clássico internacional do direito e depois o clássico brasileiro, quem que é o grande autor que trouxe o debate aqui para a doutrina nacional. E a partir daí, então esses já fomos aí com 3 parágrafos, a partir daí no 4º parágrafo nós vamos falar dos grandes autores da atualidade. Então, quem tem trabalhado o tema hoje no Brasil, né? Quem são os grandes autores que têm discutido, publicado em revistas acadêmicas e o que eles têm publicado. Então, o tempo todo indicando também as obras, né? O que eles têm publicado, quais artigos já foram publicados, que teses foram defendidas a respeito do assunto, que teses de doutorado, dissertações de mestrado foram depois convertidas em obras didáticas. Então, de novo, nós não vamos falar do assunto, vamos falar como o assunto é trabalhado, como ele está sendo trabalhado por esses autores. Então o professor fulano de tal publicou há 2 anos um artigo científico clássico trabalhando do tema. Já o professor Cicrano defendeu sua tese de doutorado no ano de 1991 e a banca reconheceu o mérito da publicação, e depois o professor passou a lecionar na USP, no Largo São Francisco, passou a lecionar não sei na onde, aí os alunos puderam avançar na pesquisa, então demonstrar essa familiaridade com o desenvolvimento do assunto. Então, no 4º parágrafo, quais são os grandes autores, quais são os grandes nomes da atualidade, o que eles têm publicado, principalmente artigo científico, tese de doutorado e dissertação de mestrado. Então, de novo, né? A justificativa teórica é uma discussão a respeito dos manuais, é mostrar que os manuais trazem pouco ou nada sobre o assunto, daí é a pertinência da pesquisa para nós. Aqui não. Aqui é demonstrar que nós temos familiaridade com a boa bibliografia publicada a respeito do tema de pesquisa que nós pretendemos desenvolver. Então, quem tem escrito o que a respeito do assunto? E aí vai uma boa quantidade de autores. E, de novo, são autores balizados, autores que fazem publicações em revistas acadêmicas, revistas científicas. E na sequência, então essa é a estrutura básica. É claro, esse 4º parágrafo vai ser o mais extenso, né? Nós vamos demonstrar essa familiaridade com a grande produção teórica existente nos últimos anos. E fica ótimo também, no nosso caso é obrigatório, mas quem depois for apresentar um projeto de mestrado, de doutorado, de financiamento, fica ótimo acrescentar um 5º parágrafo. Um 5º parágrafo explicando para o leitor quais são as próximas publicações a respeito do tema. Então dá uma previsão aí do que está para sair, aí realmente você impressiona a banca, aí você realmente impressiona o professor da disciplina, você saber inclusive o que está para ser publicado, quem que está para defender uma tese de doutorado a respeito, quem está prestes a terminar a dissertação de mestrado, qual livro vai sair a respeito do assunto, que é resultado de uma pesquisa de um grupo de pesquisadores de tal universidade, quem já teve um artigo aceito para publicação vai sair na edição tal ainda esse ano. Então demonstrar, igual o fã sabe quando que o artista vai lançar o próximo disco, né? Também o autor do projeto tem que dar essa notícia, tem que demonstrar essa familiaridade com aquilo que está ainda para ser publicado, aquilo que está para ser divulgado. Mas como que nós descobrimos isso? Nós descobrimos essas futuras publicações no currículo Lattes dos autores. Então nós vamos pegar esses autores do item anterior, os grandes autores que têm publicado hoje, acessar a plataforma Lattes no site do CNPq e ver o currículo desses autores
toda vez que um autor envia uma publicação para uma revista acadêmica, a publicação é aceita, mas não foi publicada ainda, porque o número vai sair, o número novo da revista vai sair só daqui 1 mês, 2, 3 meses, o autor já inclui no currículo Lattes que a publicação foi aceita. Então vocês podem encontrar lá a referência bibliográfica, inclusive de onde que vai sair a publicação. Ele enviou já para a editora o manuscrito final, a editora já aceitou, já revisou a previsão de lançamento do livro, depois que acabar a pandemia, não sei. Ele coloca já no currículo Lattes. Então vou até escrever aqui, para quem não acessou ainda o currículo Lattes, nós já acho que falamos em várias ocasiões. Então no currículo Lattes nós vamos encontrar essas informações, mas para isso nós temos que saber quem tem publicado a respeito do assunto. Se um professor de doutorado tem especialidade no assunto que nós estamos escrevendo, é bem possível que os orientandos dele do doutorado e do mestrado estejam tratando ou do tema especificamente ou de temas correlatos. Então, ver quem são os orientandos desse professor, entrar no currículo Lattes dos orientandos, ver a previsão de publicação, de defesa da dissertação, da tese, e trazer essas informações. Então, aí realmente fica muito bem elaborada essa parte do referencial teórico. Eu peço desculpas por insistir mais uma vez, mas de novo, nós não vamos entrar no tema, nós não vamos explicar aqui nem momento algum do projeto para o leitor a respeito do mérito da questão. Aqui nós vamos explicar o tratamento que está sendo dado pelos grandes autores para o tema que nós pretendemos desenvolver. Então é um item formal. E de novo, tudo referenciado. Falei nome de autor, falei nome de livro, de artigo científico, nota de rodapé com a referência completa onde que o leitor pode localizar. Você fala que viu no currículo Lattes que vai sair uma publicação, mas não tem data ainda prevista, coloca o link em rodapé do currículo Lattes do autor para que o leitor possa conferir a origem da informação. Então a ideia do item é exatamente escrever um texto dissertativo batendo papo com o leitor, trocando impressões com o leitor, né? Uma espécie de conversa subjetiva, explicando para o leitor quais são essas grandes publicações. Então, podem ir de maneira direta, né? Podem começar o primeiro parágrafo dizendo: o grande clássico a tratar do assunto foi o Santo Agostinho, na sua obra do Livre-Arbítrio, em que ele menciona pela primeira vez isso, né? A partir daí, na Alemanha, o Ehring desenvolveu no século XIX a teoria jurídica do não sei o quê. No Brasil, o professor fulano de tal, grande conhecedor da obra do Ehring, que estudou na Alemanha no começo do século XX, trouxe essa concepção, então tudo de maneira clara, direta, explícita, sem ficar dando voltas. E estruturado dessa maneira, o referencial teórico deve ficar adequado.